Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam ótimos. Primeira coisa muito importante, matemática financeira. Como eu prometi para vocês em sala de aula, hoje eu estou lançando a vocês aqui um conteúdo sobre a calculadora HP12C. E esse conteúdo, primeira coisa essencial, não é para acabar com o conteúdo, exaurir esse conteúdo. É apenas o kick inicial para vocês aprenderem a como começar a usar ela. Primeira sacada importante. Segunda sacada. Tem muita coisa que eu vou apresentar aqui que vocês ainda irão aprender. Então, aquele negócio, não fique preocupado, não fique preocupada de repente você chegar num momento ali, ai, professor, estou nervoso, estou nervosa, não entendi nada. É natural, gente. Porque é o seguinte, você está assistindo pela primeira vez. Pegar essa calculadora de primeira já é complicado. Óbvio que seria muito mais interessante que eu tivesse um tempo de estar com vocês pessoalmente, presencialmente, em sala de aula, e poder estar trabalhando na sala de aula e tirando as dúvidas presencialmente. Mas, como vocês sabem, nós não temos o tempo necessário para poder efetivamente poder ter esse tempo. Então, o que acontece? Eu deixo gravado esse vídeo e aí, eventualmente, quando vocês quiserem e puderem, vocês voltam nele e fazem a pesquisa necessária. Então, o que acontece? É interessante com que vocês voltem em outros momentos, ou melhor, nesse momento, vocês estejam com a calculadora, seja ela na versão real, tá? Ou seja ela naquela versão que eu comentei com vocês em sala de aula para o Android ou para o Apple, tá? Então, vamos lembrar que lá no meu material eu deixei os dois links, tá? Então, daquelas versões que são mais confiáveis. Versões para HP12C você vai ter inúmeras, mas aquelas que eu deixei lá no meu material são as versões mais indicadas, que são as mais confiáveis, tá? Então, reforço. Acredito que para a maioria de vocês é a primeira vez que vocês estão tomando ciência de como começar a usar essa calculadora. Então, nesse momento aqui, tenho apenas aquela boa vontade de estar entrando num mundo novo e, a partir desse momento, querer aprender uma coisa nova. E é a partir do dia a dia, do utilizar a calculadora, que vocês efetivamente vão poder, quem sabe, pegar um gosto de utilizar ela, ou pelo outro lado, vão começar efetivamente a aprender a utilizar ela. Que, na verdade, é uma quebra de paradigma, porque vocês estão acostumados a utilizar uma outra sistemática de calculadora, tá? Um outro sistema algébrico que eu vou ainda comentar nessa oportunidade com vocês, tá? Então, reforço. Primeiro quesito, na disciplina matemática financeira, vocês não são obrigadas a comprar calculadora financeira. Não. Porque quer queira, quer não, vocês irão aprender a fazer os cálculos na mão, via fórmula, tá? Na verdade, a utilização de uma HT12C, via de regra, é apenas um plus, tá? Então, você vai aprender a fazer o cálculo na mão, bem como o cálculo na HP12C, tá? Então, vai ser interessante com que você, durante esse vídeo, você tenha a calculadora aí com você, para com que à medida que eu vá comentando, você vá fazendo os procedimentos, tá? Mas, repito,
você não vai, nós não vamos esgotar o assunto aqui durante esse período de hoje. Isso é essencial, tá? Uma coisa aqui também, ele é essencial para nós, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um pouquinho que alguma coisa aqui não deu certo. A apresentação ela não entrou como deveria. Deixa eu colocá-la de novo aqui. Vamos voltar com ela. Só um minutinho. Vamos partilhar ela, a tela para vocês. Opa, agora deu certo. Então, aqui, continuando. Então, como eu coloquei a vocês, HP2EC, uma introdução. Essa é a carinha da HP2EC, tá? Então, os comentários que serão feitos aqui com vocês é a mudança para um novo olhar, tá? O que eu quero que vocês observem que essa calculadora é uma calculadora financeira que veio mudar muito o modo como você olha para cálculos financeiros ao redor do mundo, tá? E tanto profissionais de finanças como aspirantes a áreas de finanças começaram a utilizar, desde cálculos financeiros simples até cálculos financeiros mais complexos. Obviamente que aqui nesse momento nós vamos trabalhar uma sistemática muito mais simples, porque aqui é algumas sacadas introdutórias, tá? Mas digo para vocês que, via de regra, vocês vão conseguir trabalhar 100% da disciplina com as dicas com que eu vou dar aqui nessa aula de hoje, tá? E durante o curso de matemática financeira, tá, há algumas funções que vocês podem utilizar, tanto financeiras como estatísticas. Tem uma complexidade maior, tá? Essa complexidade que vai aparecer, nós vamos trabalhar elas pessoalmente em sala de aula. A primeira sacada importante é o sistema RPN, em português, notação polonesa reversa, tá? Que ela, na verdade, é o sistema diferenciado contrário à álgebra tradicional. Então, por exemplo, lá vocês vão ver daqui a pouco que uma simples conta 2 mais 2 igual a 4, no sistema RPN, é 2 entre 2 mais e sai o resultado 4. Isso, dentro da lógica RPN, ele significa o conceito de pilhas. Se você for voltar aqui, dentro da lógica da calculadora HP2EC, eu quero que você observe aqui nesse campo que tem os números, observe que eu tenho aqui do número 0 ao número 9, tá? Esse é uma quantidade de memórias. Então, eu tenho 10 memórias, consequentemente, eu tenho 10 pilhas. Então, pilhas, aqui no sistema RPN, é o sistema que nós chamamos de memórias. Então, você pode imputar até 10 pilhas, você pode imputar até 10 memórias, sempre utilizando aqui o Enter, tá? Então, aqui voltando, eu digo que, então, essas pilhas, cada pilha, ela vai ser um armazenamento temporário, no qual, à medida que você vai colocando um Enter,
você vai ter que ter um acionador, acionar um operador, tá? Então, vai ser, de repente, um mais, um menos, um dividir, uma multiplicação, ou qualquer outra função. Então, falando em função, aqui, ó. Então, vejam funções. Aqui eu vou ter um N, um I, um PV, um PMT, um FV, uma variação percentual, uma variação total. Olha, você pode ver que tem inúmeras funções. Observe que tem funções brancas, funções laranja ou amarela, eu tenho funções aqui azul, tá? Então, independente disso, mas eu vou ter que acionar um operador para que esse operador ele haja e opere ali com o seu cálculo, né? Isso, no primeiro momento, quando você olha, parece ser algo de extremamente complexo, mas, na verdade, ele não é complexo, é apenas um novo modo de você pensar. Talvez um modo de trás para frente, tá? Mas é um sistema muito interessante e é uma maneira muito eficaz de você evitar erros. Quando vocês se habituarem a pensar dessa forma, vocês vão ver que talvez é uma maneira muito mais inteligente, tá? Mas resta treinar e se habituar. Vamos voltar ao meu acordo pedagógico lá na disciplina de matemática financeira, que eu comentei com vocês. Eu comentei assim: qual que é a maneira melhor de eu aprender a disciplina? É fazendo exercício, é treinando, é voltando na devolutiva do professor, vendo aonde eu errei. Porque é só através do tentar, 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 tentar e não errar mais, que você consegue ser eficaz. Ah, professor, mas matemática é chato. É chato porque talvez não apareceu alguém na tua vida que fez o teu olho brilhar pela disciplina. Ah, professor, continuo achando chato. Então, não vou discutir sobre isso, mas digo, para evitar o erro, eu preciso naturalmente ser eficaz, buscando ser persistente. E essa persistência é o que a gente precisa em matemática financeira. Então vamos lá. Primeira questão: teclados e funções. Então vamos lá. Então, já comentei com vocês, observem aqui que eu estou chamando em funções, eu tenho basicamente 3 funções. E observem aqui na tela que em cada tecla eu tenho basicamente 3 funções: a branca, a amarela ou laranjada, dependendo de como você enxerga aquela cor, né? Eu chamo de amarela, né? Mas tem gente que chama de laranjada. E eu tenho a azul, tá? Então, a branca, ela é a principal, tá? Quando você for utilizar as funções amarelas ou laranjadas, você vai naturalmente apertar ali o Fzinho, tá? Quando você aplicar no Fzinho, você naturalmente está dizendo para a calculadora que você está utilizando ali. Então, por exemplo, apertei o F, IRR, IRR aqui em cima, né? IRR é um cálculo em finanças que nós vamos calcular a taxa interna de retorno, né? Ou, de repente, o NPV aqui, ó, em cima do PV, o NPV vai ser o cálculo do valor presente líquido em finanças, o VPL, né? Ou, de repente, vamos calcular aqui uma amortização, tá? Independente, tá? Isso nós vamos utilizar essa função amarela. Ou, de repente, estamos fazendo lá em finanças também, ou talvez
num cálculo lá de amortização dentro da matemática financeira, vamos usar a função G, a função azul, vamos calcular um fluxo de caixa. Então, olhem aqui o CF0 e o CFJ. Então, o fluxo inicial zero, tá? Onde normalmente ele é negativo, onde já entramos com a tecla CHS. Opa, professor, que tecla é essa, professor? Essa tecla aqui é quando você quer entrar com um número negativo. Professor, mas espera um pouco, na aula passada você falou que não há lógica de eu ter números negativos dentro da matemática financeira. Sim, falei e continuo falando. Mas quando você fala em fluxo de caixa dentro da matemática financeira e das finanças, há alguns números que, para a lógica da calculadora financeira, você, para que a calculadora ela entre dentro do critério da programação dela, você vai ter que entrar com um número negativo para que ele entenda que aquilo ali é um fluxo de caixa, tá? Você vai ver futuramente e você vai entender na nossa explicação. O importante é só entender que, por exemplo, essa tecla CHS aqui, ela vai tornar um número negativo, né? Então, basicamente, funções brancas, funções amarelas ou laranjadas e funções azuis, tecla F e tecla G. Muito importante isso, tá? Seguindo. Casas decimais. Aí é um ponto extremamente importante que eu quero perder um tempinho com vocês. Em especial, meus amigos e minhas amigas que estão chegando agora na faculdade, nós que estamos no primeiro período, vocês vão começar a trabalhar com casas decimais. Professor, quantas casas decimais? E eu falo o seguinte, todas. Então, eu vou pedir para vocês que trabalhem com as 9 casas decimais que a calculadora HP12C pede. Ah, mas professor, eu faço aula com outro professor, com outra professora. Opa, tudo bem. Então, respeite o que o outro professor ou que a outra professora pede. Mas o Pudelco, em específico, sempre pede com que você trabalhe com as 9 casas decimais. Por quê? Porque, via de regra, isso quando você vai trabalhar um balanço patrimonial, quando você vai fazer um valuation, quando você vai fazer qualquer cálculo ali, e você está trabalhando na casa dos milhões ou bilhões, qualquer número, vírgula, alguma coisa, ele pode dar uma diferença, a qual essa diferença pode ser significativa no teu cálculo. Então, eu sempre falarei para você, não trabalhe com uma ou 2 casas, trabalhe com várias casas. Ah, professor, mas espera um pouquinho, é muito ruim eu ficar digitando 9 casas. Então, meu filho, minha filha, você não vai precisar ficar digitando, porque eu vou te ensinar aqui a usar a calculadora HP12C, e no momento que você fizer o cálculo, você vai utilizar a função storage, STO, e recall, RCL, para colocar na memória e retirar da memória esses números, tá? Então, o que acontece? Utilizando casas decimais, você vai fazer o quê? Vamos voltar ali. Observe o seguinte, que você tem aqui esse Fzinho, tá? Função amarela. E observe que eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E eu falei para vocês que eu tenho a possibilidade de 9 casas decimais. Se eu apertar F depois do 0,
eu ficarei com 0 casas decimais, ou seja, é até o ponto ou a vírgula. Se eu apertar F1, eu ficarei com vírgula, uma casa decimal. F2 com vírgula 00. Ou F9 com a vírgula e 9 casas decimais. Então, aqui o que acontece... Opa! Voltei aqui. Olhem aqui. Ou seja, F0, eu tenho aqui simplesmente o número sem casas decimais. O F com o 1, o número com uma casa decimal. F2 com 2 casas decimais. O F3 com 3 casas, até chegar no F9 com todas as casas decimais. Então, aqui o que acontece? Eu já peço para você, deixe a calculadora com todas as casas decimais, para você não se perder. Tá? Porque aí é a melhor sistemática para você deixar o teu cálculo cada vez mais preciso. Tá? Se você utilizar a calculadora HP12C como ela deve ser utilizada, o teu cálculo vai ser mais preciso possível. Depois eu peço, faz assim. Se você prefere, de repente, só ouvir me falar e ir acompanhando, tranquilo. Mas depois, reassista o vídeo e vai pausando e vai testando. Eu tenho certeza que isso vai ser muito válido para o teu dia a dia nas disciplinas, especialmente se o teu curso terá disciplinas de contabilidade e finanças durante a grade, tá? Vai ser muito interessante. Ou se de repente você é entusiasta em tecnologia e gosta dessas coisas novas, talvez seja um mundo legal para você aprender, tá? Então, sempre lembrando, teclinha amarela ou laranjada, utilizando o teclado numérico do 0 até o 9. Padrão Brasil e padrão americano. Tá? Aqui eu quero fazer um comentário, e aí pode ser que, de repente, alguma coisa possa acontecer. Em especial, eu estou utilizando aqui a HP Gold. Tá? Então, via de regra, eu uso a Gold, mas nós temos também a HP Silver, que é uma HP prata. Tá? Pode ser que, de repente, esse procedimento que você vai fazer, ele funcione ou ele não funcione. Se ele não funcionar, deixa quieto. Tá? Por que, professor, você está falando isso? Porque é o seguinte, porque algumas calculadoras mais novas, esse procedimento já caiu em desuso. Outras calculadoras novas está funcionando. Ou seja, nem o pessoal da HP sabe falar o porquê funciona e o porquê não funciona. Professor, não estou entendendo o que você está falando. Bom, gente, via de regra, no padrão brasileiro, como que funciona? Imaginem o número 1000. Como que você coloca ele? É 1.000,00. Isso é notação Brasil. O padrão americano é 1,000,00. Observem, padrão americano para vírgula e ponto é diferente. Então, aqui, normalmente, a calculadora HP12C, ela vem no padrão americano. E quando você quer mudar para o padrão Brasil, o que você faz? Com a calculadora desligada, tá?
você vai clicar primeiro ali no ponto e depois você vai pressionar a tecla ON, tá? Ao fazer isso, naturalmente, o que é para acontecer? É para ele, naturalmente, estar no padrão Brasil. Ou seja, pensando ali no meu exemplo, o número 1000, tá? Ele pegar a partir do momento você ter o número lá 1000 assim, 1.000,00. Opa, legal, professor. E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, significa que a versão que você está utilizando, ela não tem essa função. Mas por que, professor? Não sei te responder por quê. Porque você vai hoje no manual online da HP e não se tem mais essa explicação. Ou seja, nem no manual existe essa explicação mais, tá? Mas, via de regra, até tempos atrás, ele tinha essa opção. Mas era uma opção para nós aqui, a qual ela obrigatoriamente aparecia, tá? Então, normalmente, no padrão americano, ela vinha e você conseguia deixar no padrão Brasil. Professor, eu não estou entendendo porque qual a diferença em você trabalhar com padrão americano e padrão brasileiro? Para mim, particularmente, não vai mudar nada, mas talvez seja uma questão mais bairrista. Mas antigamente, vejam, eu fiz faculdade no século passado, 1994 entrei na faculdade, né? E lá os professores, lá, via de regra, falavam, não, porque você tem que trabalhar no padrão brasileiro e não americano, porque, eu não sei, isso não vai alterar em nada no teu cálculo. Mas isso é uma coisa que eu sempre ensinei, você trabalhar no nosso padrão. E é uma coisa que eu percebi já, isso no ano retrasado, que estava acontecendo para algumas calculadoras e outras não, né? E agora, no ano passado, que via de regra no próprio sistema da HP Online, no manual dela, já não tinha mais essa explicação o porquê não estava aparecendo, tá? Mas fica apenas a título de conhecimento. Números acima de 9 casas decimais. Professor, primeiro você me assusta falando que você tem que usar números com a calculadora com 9 casas. Agora você vem falar números acima de 9 casas, mas eu vou utilizar? Não necessariamente, tá? Mas há uma possibilidade de que você possa utilizar números acima de 9 casas, tá? Então, eventualmente, lá nós estamos fazendo algum caso onde eu tenha o cálculo num balanço patrimonial lá, de alguma mega corporação, algum cálculo de valuation, alguma coisa assim, onde eu tenha efetivamente um número extremamente grande, na casa dos bilhões, trilhões, tá? Então, eu posso efetivamente utilizar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou utilizar a tecla EEX, né? Então, essa tecla EEX é utilizado lá da calculadora científica, e nós voltamos lá à nossa matemática básica lá, onde nós fazemos o cálculo do expoente base 10, tá? Então, basicamente, o que acontece? Nós estamos falando em números acima dessa base 10. Então, o que acontece ali? Vamos pegar um exemplozinho. Por exemplo, para digitar, professor, não sei nem que número, então vamos lá, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão.
1.481.400.000.000.000, é necessário mudar o ponto decimal 12 casas à esquerda, resultando em uma mantiça de 1.781.14 e um expoente de 12. Então, o que acontece? Você pega esse número lá, 1.781.14, e eleva ele a 12. Então, 1.781 x12, o que vai acontecer? No momento em que você joga esse número, ele vai aparecer na tua tela 1,781.14, no outro canto da tela vai aparecer o 12. Ou seja, ao invés de aparecer o todo lá, 1.781.400.000.000, significa que vai ter 1.781.14 e o 12 no outro canto dizendo que ele tem mais aquela quantidade de casas, tá? Professor, mas vai aparecer isso? Gente, a probabilidade de você utilizar com esses números é pouquíssimo, a ocorrência dela é mínima, tá? Mas há essa possibilidade. Professor, mas então, o que você está falando? Porque, eventualmente, você pode fazer algum cálculo matemático em que esse número aqui, ele pode aparecer. Então, de repente, pode aparecer lá, imaginem, 1.7, no outro canto, 6. Então, significa que, ou de repente, 14, ou 18. Então, significa que vai ter aquele 1.6, 1.7, 1.725 com 12 zeros, com 18 zeros. Daí, de repente, essa notação científica assusta a pessoa. Professor, o que aconteceu? Deu um erro aqui. Não, não é um erro. Significa que o número é tão grande, tão extremo, que ele não consegue mostrar na tela. Então, eu mostro isso só para você ficar ciente que, de repente, o número é tão grande. Mas, professor, será que está certo? Não, ele está certo. Mas significa que o número é tão grande que, de repente, talvez até é um número o qual é extremo e talvez não faça parte do nosso universo mostral. Temos que nos preocupar? Não, não temos. Item 5. Tenho que me preocupar? Sim, professor, tenho que me preocupar. Como eu falei para vocês, calculadora HP12C é uma calculadora que trabalha com inúmeras memórias. Ela trabalha com pilhas de dados. E aqui é uma coisa para você parar agora. A nota de verde, verde é esperança de tirar uma boa nota comigo lá em matemática financeira. Tá? Vamos lá. Eu vou perder um pouquinho de tempo aqui e mostrar para vocês que ao apagar dados, eu tenho várias possibilidades de apagar dados. Tenho que ficar esperto em apagar dados e muitas vezes tomar cuidado em apagar dados, tá? Aqui é o seguinte, vocês podem ver que eu fiz um recorte, e esse recorte aqui, ele vai me mostrar todas as possibilidades de apagar dados. E aqui eu mostro para vocês que eu tenho 5 possibilidades. A CLX, tá? A F somatório, a F PRGM, a F fim e a F reg. Professor, pare um pouco. Mas apagar não é só apagar? Sim, teoricamente. Mas para
cada situação, eu tenho um tipo de apagar, tá? E aqui é o seguinte, aqui eu estou falando que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou apagar, tá? Então, vamos lá. Via de regra, quando você for iniciar a utilizar a calculadora HP12C, eu sempre peço para que você comece apagando tudo. Então, lá, F somatório, F PRGM, F fim, F reg. Tá? Ou seja, se você fizer esse procedimento, você apagou todas as memórias da calculadora. Ou seja, ela está zerada para você utilizar a calculadora. Tá? Ou seja, significa que todas as possibilidades de erro são grandes. Ah, professor, eu entendi. Então significa que quando você fez isso, qualquer possibilidade da calculadora estar acumulando dados e você acumular dados errados, você não poderá incorrer em erros. Isso. Então, o que acontece? Quando você iniciar um cálculo, sempre faça esse procedimento. F somatório, F PRGM, F fim, F reg. Então, vamos lá. Se você só apertar CLX, você está apertando, você está apagando aquela memória que você acabou de digitar. Então, eu fui lá e apertei 1000. 1000. Se você apertar CLX só, significa o seguinte: eu estou apagando aquilo que eu estou digitando naquele momento. Esse é um tipo de eliminar dados. O dado que você acabou de digitar. Se eu apertar F somatório, eu estou falando o seguinte, que eu estava utilizando funções estatísticas que não são o meu foco hoje nesse bate-papo, tá? Mas que, de repente, eu utilizei ali funções estatísticas e que podem estar dentro da minha calculadora HP12C. Opa, bacana. Aí, FPRGM. O que é PRGM? Essa calculadora HP12C, ela tem a possibilidade de eu trabalhar no modo programação. Ah, professor, você não está comentando programação. Não, não estou. Tá? Mas há um modo programação. Se vocês estivessem trabalhando programação, ela vai utilizar a memória dela para programação. Quando eu aperto FPRGM, eu estou alterando a programação que eu estaria programando. Ou seja, eu não estou alterando a programação dela, eu estou alterando a programação que eu estou fazendo. Ou seja, de repente eu posso programar algo temporário para ela fazer. Importante isso, tá? Quando eu apertar F fim, então aqui F fim, eu estou alterando a programação, o cálculo financeiro, os registros financeiros. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá um cálculo de valor presente, valor futuro, cálculo de tempo, cálculo de taxa de juros. Então, por exemplo, capitalização simples e capitalização composta em matemática financeira. Opa, bacana! Isso vocês vão ter que constantemente pegar e apagar. Foi lá, F-fim, apagou aquele fluxo de caixa. Tá? Bacana. E, por final, F-reg, tá? O que você está fazendo?
Por exemplo, você colocou um fluxo de caixa lá de uma amortização aonde você entrou com a função azul, a função G, onde tinha um CF0 e vários CFJs, né? Então, você colocou lá um CF0 menos 1000, um CFJ 800, um CFJ2 de 500, um CFJ3 de 750, um CFJ4 de 790 e assim por diante. Você foi lá e naturalmente foi e apagou aquilo ali. Ai, professor, não está muito claro. Não, não se preocupe. O importante é você entender que você sempre vai ter que fazer esse procedimento. Você vai entender comigo no dia a dia, quando você for aprender fazendo exercícios e eu apresentando. Lembrando que eu estou apenas mostrando as funcionalidades. Você vai aprender no dia a dia comigo, à medida que eu for apresentando a disciplina. Tá? Então, muito importante. Sempre que você for utilizar a HP12C, sempre utilizar esse procedimento. F somatório, F PRGM, F fim, F reg. Tá? Você vai apagar todas as memórias possíveis da calculadora e não vai incorrer em algum erro. Certo, gente? Vamos para frente. Armazenar e recuperar dados. Opa, chegamos num ponto muito importante. Porque eu vejo muitas vezes muitos alunos e alunas ali digitando 7, 8, 9 casas decimais e perdendo muito tempo. Então, de repente, a pessoa podia fazer ali o cálculo em segundos e perde lá 5, 10, 15 minutos, tempo que de repente não precisava perder, que basicamente é apertar algumas teclinhas ali e a calculadora basicamente faz sozinho para você, tá? Então, basicamente aqui, minha gente, você vai trabalhar essas duas teclas aqui, STO, Storage, e RCL de Recall. Storage, armazenar, recall, recuperar, tá? E basicamente é o seguinte, olha aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são as memórias que você tem dentro da calculadora, que são as memórias possíveis, tá? Vamos tentar fazer um exemplo prático. Vamos lá, então. Imagine o seguinte: 1.200,43. O que você vai fazer? Pegue a tua calculadora lá e faça assim. Digite lá 1.235,43. Ah, pera um pouquinho. Uma coisa muito importante. Eu lembrei de uma coisa. Um erro que é muito comum no pessoal que começa a utilizar calculadora HP12C. Quando começa a digitar, coloca assim, 1.235. Não. Faz assim, 1.235, aí vai lá, ponto 43, tá? Você só vai colocar o ponto quando você for colocar a casa decimal. Se você colocar ali já o ponto, vai dar erro, porque ela vai entender que é 1,23543, tá? Então, quando é números acima de 1000, você não coloca ponto. Deixa ele, a calculadora, colocar o ponto. O ponto decimal, você quem vai determinar. Então, lá no momento de digitar, 1, 2, 3, 5,
E daí, ponto 43. Aí faz o quê? STO 0. Aí o seguinte, faz assim, vai lá e coloca CLX. O que é o CLX? CLX é apagar. Quando você apertar o CLX, você vai ver que na tua tela apareceu 0. Quando aparecer 0 para você, você aperta de novo, RCL 0. Automaticamente vai ter que ter aparecido daí vai ter que ter aparecido 1235,43. Se não aconteceu isso, para tudo e volta ao começo. Redigita STO 0, aperta CLX, apagou de novo, RCL 0, tem que aparecer 1235,43. Bacana. Se apareceu para você 1235,43, faz uma coisa agora. CLX de novo. CLX zerou a calculadora. Apareceu 0 para você, faz o seguinte. Vai lá e digita 1764,57. Aí você faz o quê? STO 1. Observe uma coisa. Você observou que primeiro você colocou STO 0. O que é o STO 0? Você mandou armazenar na memória 0. Quando você colocou aqui 1764,57 no STO1, você está dizendo o seguinte, que enquanto 1235,43 vai para a memória 0, o 1764,57 guarde na memória 1. Quando você colocou STO1, memória 1, você foi lá e você digitou CLX e você zerou a calculadora novamente. Apareceu 0 ali na tua calculadora. Quando você fez isso, agora faz o seguinte, RCL1 tem que aparecer obrigatoriamente 1764,57. Apareceu para você na tela? Show! Fala o seguinte comigo agora. Se apareceu, RCL1 1764,57, faz uma coisa para o Budelco, CLX novamente. Com a tua calculadora agora, na tela, ou melhor, na tela não, na tua mão, vamos fazer uma continha. Vamos aplicar o que a gente aprendeu, tá? O que eu quero que você faça? Com a calculadora zerada, eu quero que você pegue. Agora, faça essa sequência de dados. RCL 0 e agora pegue RCL 1 e agora bata lá um mais. Então, repetindo lá. RCL 0 e um RCL1, coloque um mais, tá? Automaticamente tem que aparecer lá o resultado desse somatório, que é 3.000, certo? Ou seja, você fez o quê? Você pegou e você somou 1235,43 com
1.764,57. É para ter dado certo. Se não deu certo, significa que alguma coisa você fez errado. Ou seja, volta lá atrás e repete os dados. Mas não tem erro. Se você só pagou com o CLX, significa que os dados estão lá na memória. É só puxar RCL0, RCL1 e fazer aqui com o operador mais, e automaticamente tem que aparecer o 3.000 ali. Ou seja, eu peguei, do ponto de vista algébrico, 1.235,43 mais 1.764,57 e trabalhei com o 3.000. Automaticamente aprendemos o quê? Que você pegou aquilo ali e vai zerar as memórias. Você foi lá, F somatório, F PRGM, F fim, F reg, zerou tudo a memória novamente. Espero que você tenha compreendido. Faça depois o teu próprio exemplo aqui, depois de terminar esse conteúdo. Próximo. Funções de calendário. Há algum exercício que nós vamos fazer ainda no decorrer da disciplina que nós poderemos, de repente, utilizar funções calendário. E aqui há algumas situações onde você poderá utilizar ela. Então, você vai ver lá no número 4 e no número 5, que tem lá, então, na função azul, d.my ou m.dy. Então, vamos lembrar uma coisa. Padrão Brasil e padrão americano. Por exemplo, lá, data 4 de julho de 2004. Então, aqui é o nosso padrão. Então, o nosso padrão é dia, mês e ano. Dia, então, day, month, year. Dia, mês e ano. Padrão brasileiro. Padrão internacional americano. Month, day, year. Tá? Então, aqui o que acontece é como que fica a nomenclatura na calculadora. Então, aqui é o dia, vírgula ou ponto. No caso aqui, o mês, 2 casas. E aqui, no caso, o ano com 4 casas. Tá? Na tecla aqui e no ano aqui. Mas, professor, eu digitei 04, 07, 2004 e apareceu isso daqui? Sim, pessoal. Porque aí, no caso, o zero à esquerda, ele não vai aparecer para você no mostrador, tá? E aqui, no mesmo caso, se você está trabalhando com o padrão americano, tá? Ele sempre vem um mês antes. Então, 7, dia, ano. Então, aqui, basicamente, como que vai funcionar a programação da calculadora HP12C. Então, você vai conseguir fazer qualquer tipo de cálculo entre 15 de outubro de 1582 até 25 de novembro de 4046. Por que, professor, essas datas? Gente, eu não tenho ideia, tá? Mas a programação dela é para essas datas aqui. Como nós fazemos em cálculo em datas atuais, para nós não vai alterar, tá? E, basicamente, nós vamos trabalhar com as datas, com as teclas date e variação de YS, tá? Mas isso vai ser somente lá para o momento. Eu quero trabalhar aqui 2 exemplos que vocês não precisam se preocupar. Trabalhando datas futuras. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você comprasse uma opção
para um terreno em 14 de maio de 2004, válida por 120 dias, qual seria a data de vencimento? Suponha que o formato dia, mês e ano seria usado. Então, o que você faz? 14,05/2004, registra lá com um Enter, tá? Aí, o que acontece? Utiliza a tecla lá, então, DMY, que, na verdade, ele está trabalhando dia, mês e ano, e você vai utilizar aqui a seguinte sequência. Você quer saber 120 dias para frente. Função G, função date. O que vai acontecer? Ele vai jogar, ele quer saber quanto é 120 dias após esta data. No meu mostrador, ele vai jogar isso daqui, 11 de setembro de 2004. E vai aparecer aqui um 6. Ou seja, ele vai me mostrar, inclusive, o 6. Ele vai me dizer que 120 dias após essa data é o dia 11 de setembro de 2004, um sábado. E não uma sábado, perdão. Tá bom? Então, é uma data futura. Essa função serve para isso. Agora, eu quero saber dias entre datas. Eu vou usar a função ali, variação de YS. Vamos lá. Os cálculos de juros compostos podem ser feitos utilizando-se o número exato de dias, ou o número de dias com base no ano comercial. Qual seria o número de dias contados de duas maneiras a ser utilizado para calcular os juros simples acumulados de 3 de junho a 14 de outubro de... 3 de junho de 2004 a 14 de outubro de 2005? Suponho que o formato mês, dia e ano seja utilizado. Vejam só. Sempre ele vai me dizer qual é o formato que eu estou utilizando. Então, eu preciso obrigatoriamente estar mostrando para a calculadora que eu vou trabalhar nesse formato aqui. Então, eu já preciso estar setado lá na calculadora que ela tem que trabalhar nisso daqui. Então, eu vou lá, digito lá junho 06, dia 3, ano 2004, Enter. Mês outubro 10, dia 14 do ano 2005, G, função, variação da data do ano X, X não S, 498. E aí eu utilizo X para Y. Aí ele vai jogar 491. Ou seja, o que significa isso? Ele significa que, a partir do momento em que ele joga a data 3 de junho de 2004 para 14 de outubro de 2005 e busco uma variação, e essa variação ele busca ali, ele me dá uma variação entre X e Y, ou seja, X é 3 de junho para 14 de outubro, ele tem exatamente 491 dias entre um e outro, tá? Então, a partir desse momento, ele me fala que a variação de dias entre essas datas são 491 dias. Vou utilizar, professor? Talvez, tá? Mas aqui é apenas um exemplo para vocês saberem que ele existe. Agora, nesse momento, eu quero que vocês liguem a tua calculadora HP e eu quero que vocês olhem nela
e eu quero que vocês observem no canto superior direito da tua calculadora HP, e eu quero que vocês me digam se tem um C pequenininho ali na tua calculadora. Se tiver, beleza, deixa com aquele C. Se não tiver, eu quero que vocês ajustem a calculadora agora para juros compostos, tá? Via de regra, nós sempre deixaremos a tua calculadora ajustada para juros compostos, tá? Porque nós, em 99% das situações, vamos utilizar a calculadora com juros compostos, tá? E se a nossa calculadora não estiver ajustada para juros compostos, nós vamos fazer cálculos e ter erro. Então, como que a gente faz? Via de regra, gente, você vai estar com a calculadora ligada, tá? E vai clicar lá no STO e EX ao mesmo tempo. Clica nos dois. Clicando os dois ao mesmo tempo, vai aparecer bem aqui nesse cantinho um C. Quando você vê que está com um C aqui, esse C significa que a calculadora ela já está ajustada para cálculo de juro composto. Professor, sempre precisa estar? Sim. Deixa ele aí ad eternum, que é o que você precisa, tá? Então, não se preocupe, sempre deixa ela ajustada aí. Cálculos de percentagem ou porcentagem. Professor, vamos utilizar sempre, tá? Olhe na sua calculadora e você vai ver aqui, bem no meio do teclado, que você vai ter lá variação de T, ou melhor, percentual de T, variação percentual e percentual. Eu quero comentar cada um deles. Então, por exemplo, qual valor representa 14% de 300? Pegue sua calculadora e coloque lá 300 enter 14%. Ou seja, 300, 14%, você tem que achar 42. Gente, simples, simples, simples. Não tem erro. 300, quando você colocou o Enter, quando você colocou 14, você colocou 300 numa pilha, 14 numa segunda pilha, e ali o percentual foi o operador. Ele entendeu que você pegou e fez um cálculo e justamente ele colocou num outro temporário o resultado, calculou o valor. Então, com a tecla percentual, ele já entendeu que você trabalhou. Quando você pegou e só colocou CLX, você apagou o que estava acontecendo. Mas o que eu quero? Vai lá, F somatório, F PRGM, F fim, F reg, apaga toda a calculadora. Vamos para a segunda função? Diferença percentual. Ontem, o valor da sua ação caiu 58,5 para 53 um quarto. Qual é a diferença percentual? Mesma coisa. Você apagou tudo. Ó, estamos utilizando essa teclinha aqui, diferença percentual, variação percentual. Então, você digitou o quê? Com a calculadora toda apagada, 58,5, Enter. 53 um quarto é 53,25, variação percentual. De novo, ó, 58,5 é uma pilha. Quando você colocou o Enter, ele entendeu que você vai colocar uma outra pilha. A outra pilha é 53,25. Quando você colocou a primeira pilha, a segunda pilha, você jogou aqui um operador. Esse operador significa que ele fez o cálculo
deu menos 8,97. O que significa isso? Significa que numa data você tinha 58,5 da ação, na segunda data você tem 53,25. Significa que de uma data para a segunda data, a tua ação caiu 8,97%, ou seja, a tua queda foi de quase 9%. Entendido, gente? Mole, mole, né? Bacana. O que você fez agora? CLX. Não, professor. Eu fiz F somatório, F PRGM, F FIM, F REG. Apaguei toda a calculadora. Show de bola, gente. Vamos lá. Terceiro exemplo de percentual. Percentual total. No mês passado, sua empresa teve vendas de 3,92 milhões no EUA, 2,36 milhões na Europa e 1,67 milhões no resto do mundo. Qual a percentagem de vendas totais ocorreram na Europa? Opa! Vamos lá. Aqui é um cálculo um pouquinho mais complicado. Então, o que acontece? O que eu estou fazendo? 3,92, enter, primeira pilha. 2,36 mais, bacana, 1,67 mais, olha só, eu estou colocando aqui pilhas, tá? 3,92 enter, 2,36 mais um operador, 1,67 outro operador, tá? E aí o que acontece? Somei, acrescentei. Olhem aqui. No mostrador, ele vai colocando isso daqui. Aí, a partir desse momento, quando eu cheguei no 1,67 e acrescentei, o que é o valor ali da Europa? Tá? Somei os três valores. Quando eu chegar nesse total, ele está somando os valores. Eu irei repetir o 2,36, que é o valor da Europa. Tá? Quando eu repetir esse valor, eu vou jogar 2,36 e fazer o seguinte, variação total, e vai dar 29,69. Para, professor, não entendi. Então é o seguinte, ó, 3,92, enter, primeira pilha. 2,36, segunda pilha, somei. 1,67, segunda pilha, somei, e deu 7,95. Isso daqui, ele falou o seguinte, que esses 7,95 milhões de dólares foi a minha soma total. Aí, quando eu falei, quando eu joguei na memória da HP, eu comecei um novo cálculo. Esse novo cálculo, você falou o seguinte, HP, 2,36, eu quero saber quanto que ele representa de 7,95. Quando eu falei o seguinte, 2,36, quanto que ele representa da variação total 7,95? Ou seja, ele me falou o seguinte, olha, é 29,69, ou seja, que aquele valor de 2,36, ele representa quase 30% da variação total das vendas. Tá? Ou seja, você chega na mão fazendo vários cálculozinhos. Aqui é apenas você conseguir entender como que efetivamente você monta o teu raciocínio por um ponto de vista das pilhas. Mas, basicamente, eu acho que você consegue entender que ele é tranquilo também. Mas a próxima função também montada.
Funções financeiras básicas, já caminhando para o final, e também serão estudadas futuramente. Juros simples. Então, aqui, nós estamos, inclusive, na aula atual, trabalhando como que funciona lá a fórmula do montante, e a fórmula dos juros, que leva em consideração capital, taxa e tempo. Então, via de regra, aqui na calculadora financeira, eu também tenho como calcular, né? Então, e no primeiro momento, o que eu mostro para vocês? No primeiro momento, eu falo para vocês assim: calcule apenas com a fórmula, esqueça HP. Então, por exemplo, aqui na HP, se o amigo precisa de um empréstimo para começar mais uma empresa e pediu R$ 450 emprestados por 60 dias, você empresta o dinheiro a juros simples, em juros ordinários, de 7%. Qual é o valor de juros acumulados que ele lhe deverá após 60 dias e qual será o valor devido? Então, vamos lá. Você vai fazer isso em 2 etapas. A primeira etapa, com a calculadora zerada. Então, vamos lá, o que se fez? Você foi lá, F somatório, F PRGM, F FIM e F REG, e clicou 60N, 60 em dias, 7 I, tá? Foi lá, 450 CHSPV, vai lembrar o seguinte, que eu preciso entrar com um dos valores negativo para ele entender que é o valor que está saindo. FINT, que são os juros ordinários que estão acumulados, e vai clicar o mais. Ou seja, o que ele está entendendo aqui? Ele está entendendo que quando você pegou e fez o cálculo de 60N 7I, ele gerou juros ordinários de 5,25. E na segunda parte, quando você pegou e jogou 450 CHSPV e aplicou FINT, ele foi lá e buscou os juros ordinários de 5,25 e somou e trouxe ao 450 os juros 5,25 e diz o seguinte, que ao capital que ele emprestou, em 60 dias, vai ser acrescido R$ 5,25 de juros acumulados. Show! Lembrando que, como vocês ainda aprenderão em sala de aula, eu não vou ainda ficar perdendo tempo e explicando isso daqui, porque isso é assunto futuro ali da nossa disciplina. Show de bola? É apenas a aplicabilidade de como nós vamos seguir detalhe a detalhe. Seguindo. Funções financeiras básicas, juros compostos. Basicamente, é o que nós vamos trabalhar o semestre inteiro. E lembrando, minha galera, assunto estudado futuramente. Eu não vou entender nada, professor. Não vai entender mesmo, tá? Aqui eu quero mostrar a funcionalidade para você entender depois comigo lá em sala de aula, tá? Aqui, basicamente, nós estamos utilizando as funções financeiras, tá? E, basicamente, PV, FV, N e I, tá? Lá, você já terá aprendido comigo também a trabalhar as taxas. Lá, você terá aprendido comigo o seguinte, que as taxas terão que ser equilibradas. Se você está trabalhando taxa anual, a taxa tem que ser anual. Se é em dias, a taxa em dias. Se é em mês, é em mês. Sempre deverá haver um equilíbrio no teu fluxo de caixa. Se a capitalização é trimestral, taxa trimestral, e assim por diante. Então, vamos lá. Qual taxa de juros anual deve ser atingida para se acumularem 10 mil em 8 anos?
com um investimento de 6 mil, com capitalização trimestral. Então, aqui é o seguinte, obviamente, eu não vou trabalhar aqui um ponto de vista miúde, nos detalhes, o que nós vamos fazer, tá? Eu vou só me ater aos passos. Mas, basicamente, esses 8 anos aqui têm que ser capitalizados trimestralmente. E eu tenho que pensar o seguinte, quantos trimestres eu tenho em um ano? Eu tenho 4 trimestres. Então, é o seguinte, 3 trimestres vezes 4 são 12. 12 meses é um ano. Então, o que acontece aqui? Limpei minha calculadora. F somatório, F PRGM, F FIM, F REG. Fui lá. 8, Enter, 4 vezes N, 6.000 CHSPV, ou seja, 6.000 de capital, que eu estou entrando negativo, 10.000 que eu quero ter de capital lá na frente, a taxa que eu quero saber em 4 vezes, ou seja, minha taxa anual vai ser de 6,44. Para, professor, para. Qual taxa de juros anual deve ser atingida para que eu tenha 10 mil em 8 anos, se eu investir 6 mil hoje com captação trimestral, eu tenho que ter 6,44, tá? Ou seja, o que me interessa hoje aqui é que você entenda os passos. Na sala de aula, eu vou te ensinar todos os passos de equilibrar trimestre com ano, o porquê eu estou entrando aqui negativo, o porquê aqui é o valor presente, aqui é o valor futuro. Não se preocupe quanto a isso nesse momento. O importante é você entender que a calculadora financeira ela tem um fluxo de caixa e como é que ele funciona, tá? Futuramente você vai aprender que a calculadora financeira também tem cálculos adicionais, um VPL, um TIR lá para você calcular, então um valuation, por exemplo, tá? Você vai entender que tem um fluxo de caixa inicial, tá? Daí tem entradas aqui indicativas com o fluxo para cima e tem saídas para baixo, tá? Professor, tem que me preocupar com isso nesse momento? Não, não precisa, tá? O que é importante é o seguinte, via de regra, na notação Brasil, salvo se você encontrar algum professor, alguma professora de finanças ou matemática financeira que use uma convenção diferente. Eu, via de regra, não uso notação americana, tá? Mas, normalmente, quando você ver setinhas para baixo, significa que são saídas, dinheiro negativo. Setinha para cima, dinheiro entrando, tá? Então, dinheiro saindo, dinheiro entrando. Isso que, nesse momento, você precisa saber, tá? Então, aqui eu vou ter um exemplo também de uma depreciação contábil, tá? No qual você poderá utilizar. Então, vamos lá. Uma máquina para trabalhar metal, comprada por 10 mil reais, é depreciada durante 5 anos. Ou seja, ela perde valor. Seu valor de revenda após a vida útil é estimado em 500 reais. Calcule a depreciação e o valor residual durante os primeiros 3 anos de vida útil, durante a vida útil da máquina, usando o método de saldos decrescentes com o dobro da taxa linear, um saldo decrescente de 200%. Apenas mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui o valor da máquina, valor presente, 10 mil. E eu tenho um valor futuro com a máquina depreciada, 500. Ó, valor presente, 10 mil. Então, lá, 10 mil PV, 500 FV,
Qual o tempo? 5N, N é tempo. Qual o saldo aqui? A taxa linear, 200 e... O que ele fala aqui? Ele fala com que eu tenho aqui uma depreciação, tá? No primeiro ano. Então, 1 FDB. Ele quer saber, então, sobre essa questão da depreciação e o valor residual durante os 3 primeiros anos. Então, essa depreciação, esse DB aqui, vai ser no valor de R$4.000 para os 3 primeiros anos. Tem que me preocupar, professor? Não, não se preocupe. Se preocupe lá, de repente, se você faz contabilidade, calcular isso em contabilidade. Tá? É apenas uma aplicação prática e apenas uma curiosidade para você nesse momento. Tá? Matemática financeira, você não vai utilizar isso daqui, não. Apenas uma curiosidade. Tá? Aqui, continuação, não se preocupe, tá? Aqui vai ter para o segundo ano, para o terceiro ano, tá? O valor da variação residual. Não vou perder tempo com você com isso daqui. Funções matemáticas. Terminando. Você poderá trabalhar aqui as variações percentuais enquanto potenciação. Isso, eventualmente, você pode trabalhar comigo em sala de aula, você vai trabalhar comigo em sala de aula. Isso lá, quando a gente for trabalhar, cálculo de amortização, tá? Nesse momento, eu não vou trabalhar isso daqui, fica mais a questão de curiosidade, tá? Mas nós vamos utilizar bastante aqui a tecla y elevado a x, 1 sobre x, tá? Isso daqui é mais a questão utilizada lá para as últimas 2 aulas da disciplina, tá? Não se preocupe quanto a isso. Isso é mais matemática básica, tá? E, eventualmente, podem aparecer erros na tua utilização da calculadora HB12C. Eu quero que vocês tenham isso e, eventualmente, se aparecer algum erro e eu não estiver por perto, quando você for utilizar, então você vai poder saber o que é aqui, tá? Mas, normalmente, vai aparecer esse error 10, error 0, tá? Ou, de repente, ele vai aparecer aqui um error 9. São os mais comuns aqui em matemática financeira, tá? Esses são os 2 que mais aparecem no nosso dia a dia ali, trabalhando com vocês. O que eu posso falar para vocês aqui nesse momento? Na verdade, aqui é apenas o start. Obviamente, o legal é eu conseguir estar com vocês em sala de aula, trabalhando esse conteúdo, mas nem sempre isso é possível, porque o nosso calendário, às vezes, é muito rápido. E aqui eu estou falando sobre temas que ainda nós vamos falar durante o semestre. Mas aqui a possibilidade de deixar gravado, e quem sabe, né, você poder revisitar e tirar as dúvidas no material que fica gravado. Tá? Aqui é a possibilidade da minha contribuição de talvez tentar te ajudar a utilizar essa calculadora aqui. Digo por que isso? Porque no momento, quando eu aprendi a usar essa calculadora, eu tive muita dificuldade. Porque os meus professores não tiveram paciência de me ajudar, né? Eu digo para vocês assim, que para mim foi muito mais fácil utilizar a fórmula, porque não foi me explicado como eu poderia utilizar. Foi com muita persistência que, de repente, eu consegui aprender. Aprendi na raça. Eu espero que, de repente, uma ou outra dica aqui possa ser utilizada para vocês. E, no mais, o que precisarem, venham a mim, tirem dúvidas presencialmente ali.
Eu espero que, de uma forma ou outra, eu possa ter contribuído ali para ter ajudado vocês. No mais, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.